Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa aulinha de hoje falando sobre energia mecânica. Eu sou o professor João. Essa aulinha nossa, ela faz parte do capítulo 11, está disponível no livro Didática nas páginas de 184 a 199. Bom, quando se fala em energia, existem inúmeros tipos de energia, né? A gente pode citar, por exemplo, a energia eólica, que é a energia das correntes de ar, a energia nuclear, que é originária de decaimentos de núcleos atômicos radioativos, né? A energia elétrica, que é o movimento das cargas elétricas, a energia solar, que é produzida a partir da radiação solar ou da luz solar, a energia térmica, que geralmente se obtém através da queima de combustíveis, né? E também a energia mecânica, né? Quando se fala em energia mecânica, nós estamos nos referindo à energia que está associada ao movimento ou à eminência deste. Nesse caso, nós temos a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, são as três energias mecânicas que nós estudaremos no primeiro ano do ensino médio: energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Bom, falando sobre energia cinética, o termo cinética ele tem origem na palavra grega cinetike, que significa movimento, ou seja, a energia cinética é a energia de movimento. Então, para que um objeto tenha energia cinética, ele precisa ter movimento. Então, se nós considerarmos uma pessoa de massa m desenvolvendo uma corrida com uma certa velocidade v, né, a grandeza física que relaciona a energia cinética é a velocidade, né? Então, se a gente colocar aqui essa moça que está correndo, se ela está correndo, necessariamente ela possui velocidade. Se ela possui velocidade, então essa moça ela possui ou ela está dotada de energia cinética. Bom, tem um princípio, a gente vai falar mais sobre isso, chamado princípio da conservação da energia. Ou seja, no universo a gente não consegue nem criar e nem destruir a energia. A gente consegue apenas convertê-la de um tipo de energia para outro tipo de energia, né? Então, o que significa que a energia do universo ela é constante. Então, nesse caso, para que a moça consiga desenvolver a corrida, ou seja, para que ela tenha energia cinética, ela precisa estar tirando essa energia de outro lugar. Então, como a gente sabe, à medida que as pessoas praticam exercícios, elas estão consumindo a sua energia corporal, que geralmente a gente armazena na forma de gordura, né? Então, ela absorveu a energia do alimento, armazenou na forma de gordura e agora ela está queimando essa energia, ou seja, transformando essa energia química em energia cinética, né? Então, essa é a ideia do princípio da conservação da energia. Bom, a energia cinética ela é dada pela seguinte relação: energia cinética é a massa da pessoa, no caso aqui dessa moça, ou de qualquer objeto, vezes a velocidade que ele possui elevado ao quadrado dividido por 2, né? Então, essa é a equaçãozinha da energia cinética. A energia cinética é m vezes v ao quadrado dividido por 2. Onde o EC significa energia cinética, só lembrando que energia, a unidade é joules, a massa, o m é a massa, que é medida em quilogramas, e v é a velocidade do objeto medido em metros por segundo. Só uma observação: é bastante comum a representação da energia cinética através da letra K, né? Então, no lugar desse EC aqui, ó, a gente pode estar estudando e encontrar a letrinha K, justamente por causa da origem do termo cinético dessa palavra kinetic, né? Então, pode ser que aconteça, se eventualmente encontrarem, né, em algum lugar a letrinha K, é normal. Bom, um exemplo, né, de energia cinética. Uma boneca de massa igual a 0,5 kg foi derrubada da janela do 6º andar, numa altura de 20 metros do chão. Qual a energia cinética da boneca ao atingir o solo e qual a velocidade com que ela caiu? Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, levantamento de dados. Todas as vezes que eu vou resolver um exercício, é importante que eu leia e interprete o que está acontecendo e faça o levantamento de dados, né?
Então ele pede para calcular a energia cinética da boneca. Para ter energia cinética, ela precisa ter velocidade. Se ela está caindo ou se ela foi derrubada, né, inicialmente a velocidade dela é zero. Mas como ela está caindo, a gente sabe que um objeto, quando ele cai de uma certa altura, à medida que ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade. Se ele vai ganhando velocidade, né, significa o quê? Que a sua energia cinética está aumentando, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente tem de informação está aqui, ó. A massa é 0,5 kg, a altura que ela caiu foi 20 metros, lembrando que a gente utiliza para altura a letra H, para não confundir com aceleração, e a aceleração gravitacional, que é o Gzinho, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para calcular a energia e a velocidade. Bom, para calcular a energia, né, só lembrar, a energia é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu vou precisar primeiramente calcular a velocidade, né? Então, por mais que a ordem aqui esteja energia depois velocidade, mas eu, para calcular a energia, preciso calcular a velocidade, né? Então vamos lá. Cálculo da velocidade essa equaçãozinha aqui, a gente viu ela quando a gente estudou cinemática, né, em corpo em queda livre. Então diz que a velocidade é igual a raiz de 2 vezes o g, que é a gravidade, vezes a altura, vezes o h, que é a altura de onde caiu. Ou seja, quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade adquirida pelo objeto, né? Então tá aqui. Substituindo os valores, a velocidade vai ser 2 vezes o g, que vale 10, está aqui, vezes a altura, que vale 20, está aqui. Então, ó, 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400. Raiz de 400, qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 400? 20 metros por segundo. Então, a velocidade do objeto é 20 metros por segundo. Agora vamos lá para o cálculo da energia cinética. Lembrando, a energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado. A massa, o exercício me forneceu. A velocidade ele não me forneceu, mas eu calculei ela aqui anteriormente. Então agora nós vamos substituir os valores. Ó. Energia cinética é igual a massa 0,5 vezes a velocidade ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Fazendo essa continha, né? 20 ao quadrado dá 400. Então vai ficar 0,5 vezes 400 dividido por 2. 400 vezes meio dá 200. 200 dividido por 2, 100. Então a energia cinética dessa boneca ao tocar o solo foi de 100 joules. Essa é a resposta, né, a resolução do exercício. Bom, além da energia cinética, a gente tem também a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui devido à atração gravitacional da Terra, né? Por exemplo, quando eu pego uma caneta em cima da caneta, digamos que eu esteja estudando, e eu pego a caneta em cima da mesa, se eu erguê-la a uma certa altura, né, para fazer isso eu estou gastando energia. Como a energia se conserva, então a energia que eu estou perdendo está sendo transferida para a caneta, né? Então, quanto mais alto eu ergo, mais energia eu gasto, mais energia a caneta absorve. Se eu pegar duas canetas, então, eu vou gastar o dobro de energia, porque a massa das canetas dobrou, então eu vou ter o dobro de energia armazenada, né? Então, percebam que a energia, ela vai levar em consideração a altura que o objeto está sendo erguido e a massa do mesmo, né? Bom, dessa forma, a energia potencial gravitacional depende da posição do corpo em relação a um nível de referência. Lógico, o nível de referência no exemplo que eu estava dando era a minha mesa, né? Quanto mais alto eu levantar em relação à mesa, mais energia armazenada eu vou ter. Bom, vamos imaginar o seguinte, ó, a pessoa, o cidadão, tá aí um rapaz, ele erguendo uma caixinha a uma certa altura. Se ele está fazendo isso, né? Para erguer essa caixa, ele está gastando a sua energia corporal, né? Que ele absorveu lá dos alimentos. Então tem lá uma energia química armazenada nele, né? No homem. Quando ele ergue essa caixa, ele está gastando a sua energia. E essa energia que ele está gastando está sendo transferida para a caixa, né? Bom, então a energia potencial gravitacional ela é dada por M vezes G vezes H. Então depende da massa. Quanto maior a massa, maior a energia armazenada,
depende da gravidade, né, que é o fator que vai ser o responsável por essa atração entre a caixa e a Terra, e a altura, né? Quanto mais alto eu erguer, mais energia armazenada o meu objeto terá. Então, essa é a equaçãozinha para eu calcular a energia potencial gravitacional. Lembrando que energia potencial gravitacional, o EPG é a energia potencial gravitacional medida em joules, o M é a massa do objeto medida em quilogramas, G é a aceleração gravitacional, e nós adotamos, né, para facilitação dos exercícios, como 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que eventualmente você esteja estudando e encontre algum lugar que fale 9,8, 9,81, 9,78. É muito comum, no entanto, a gente adota o valor 10 para facilitação dos cálculos na hora de fazer a resolução do exercício. E o H é a altura, que é medida em metros, né? Então, se não tiver em metros, se tiver em centímetros e tudo mais, eu preciso fazer a conversão para metros, tá? Eu não coloquei aqui como observação, mas pode ser que você encontre energia potencial, né, tanto gravitacional quanto elástico, na letrinha U, igual tinha energia cinética K, a energia potencial pode ser encontrada na letra U também. Exemplo: uma boneca de massa igual a 0,5 kg encontra-se na janela do 6º andar de um prédio. Se a janela tem 1 metro de altura a partir do piso, e cada andar tem 3 metros de altura, qual a energia potencial gravitacional da boneca? Então, considere essa aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, então. Levantamento de dados. Primeira coisa é a massa da boneca, né? 0,5 kg. Muito parecido com o exercício anterior, só que agora a gente... Lá a gente tinha a boneca caindo, então a energia gravitacional que ela tinha está sendo transformada em energia cinética, né? A altura, ela está no 6º andar, né? Então primeiro eu vou considerar assim, a altura que ela está do piso, que é 1 metro, e cada andar tem 3 metros, então na verdade a altura dela é 1 metro, que é do piso até a janela, e 6 vezes 3 metros, porque são 6, é o 6º andar, né? Então, na verdade, essa boneca ela se encontra a uma altura de 19 metros do solo, né? 1 metro é a altura do chão do andar até na janela, e os 3 vezes 6, 18, os 18 metros corresponde ao 6º andar. Então, na verdade, ela está a 18 metros mais 1 metro, 19 metros. E o G é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Bom, quer saber a energia? Como é que eu faço? Vamos lá, cálculo da energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes H. A massa vale 0,5, a gravidade vale 10 e a altura vale 19, né? Então, 10 vezes 19, 190, vezes 0,5, metade de 190, 95. Então, energia potencial gravitacional, 95 joules. Bom, outro tipo de energia potencial, outro tipo de energia mecânica que a gente tem é a energia potencial elástica, tá? Bom, a energia potencial elástica é a forma de energia que é adquirida por corpos elásticos, né? O que são corpos elásticos? São os corpos que são capazes de retornarem ao seu formato original após sofrer algum tipo de deformação. O exemplo mais clássico que a gente tem disso é uma mola, né? Se você aplicar uma força numa mola, você consegue produzir uma deformação. Quando a mola retorna ao seu formato original, né? Nesse retorno significa que ela tinha energia armazenada. Bom, a energia potencial elástica, ela depende da constante elástica do corpo, né? Que essa constante ela é descrita pela lei de Hooke. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha, a gente já falou disso lá atrás, né? A constante elástica nada mais é do que uma constante que estabelece o quanto de força é necessário para você aplicar num certo material e produzir uma certa deformação, né? Geralmente a unidade medida é newtons por metro, ou seja, você precisa aplicar 10 newtons para produzir uma deformação de 1 metro, por exemplo. Então, a constante seria 10 newtons por metro, né? E também, além da constante elástica, depende do tamanho da deformação sofrida por ele.
né? Olha o exemplo aqui, digamos que eu tenho um pedacinho de mola, né? Então, quando a pessoa esse aqui é o tamanho original da mola. Quando a pessoa aperta ou pressiona essa mola, né, comprimindo ela, significa que essa pessoa ela está aplicando uma força, né? Então, ou seja, ela está gastando a sua energia. Quando ela faz isso ali com os dedos, ela está gastando, né? Ao comprimir a mola, que ela está gastando a sua energia. Como ela está gastando essa energia, né? A energia que ela está transferindo para a mola, né? Ou seja, né, a energia gasta foi transferindo para a mola e a mola armazena essa energia na forma de energia potencial elástica, tá? Então, nesse caso, a gente vê que esse era o tamanho original da mola, medido aqui, e esse tamanho aqui, né? Então, ela ficou menorzinha. Então, esse tamanho X aqui é a deformação sofrida pela mola. Então, a energia potencial elástica é dada por K vezes X ao quadrado dividido por 2, né? Então, para calcular, a energia potencial elástica é dada em joules, o K é a constante elástica da mola, dada em newtons por metros, e X é a deformação sofrida pela mola. Lembrando que essa deformação ela precisa estar em metros, tá? É muito comum aparecer a deformação em centímetros, mas eu preciso fazer a conversão desse valor para metro, tá? Bom, um exemplo. Uma mola de constante elástica igual a 20 newtons por metro é esticada e seu comprimento, que inicialmente era 20 centímetros, passa a ser de 50 centímetros. Qual o módulo da energia potencial elástica armazenada nessa mola? Então vamos lá, levantamento de dados. Primeira coisa, ó, a constante elástica da mola, 20 newtons por metro. Segunda coisa, eu preciso calcular o X, que é a deformação. Então ela tinha um comprimento inicial de 20 e passou para 50, ou seja, a deformação foi 50 menos o tamanho final, menos o tamanho inicial, que no caso foi 30 centímetros. 30 centímetros para passar para metro eu tenho que dividir por 100, ó, centímetro, ou seja, centésima parte. 30 dividido por 100 dá 0,3 metros. Então a deformação dessa mola foi de 0,3 metros. A pergunta é, quanto vale a energia armazenada nela? Fazendo os cálculos então da energia potencial elástica, energia potencial elástica é igual ao K vezes X ao quadrado dividido por 2. Ficou um pontinho a mais aqui, mas não tem problema não. Lembrando aqui, ó, o K vale quanto? Vale 20. O X, que é a deformação, tá? Não é o tamanho final dela não, é a deformação. Vale 0,3. Então, resolvendo a continha, porque esse 0,3 está ao quadrado, então vai ficar um termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 0,3 vezes 0,3, isso dá 0,09, né? Então, 20 vezes 0,09 dividido por 2. Então, dá para simplificar aqui, ó. Aqui por 2 dá 1, por 2 dá 10. 10 dividido por 1, 10, vezes 0,9. 0,09, isso dá 0,9 joules. Então, essa é a energia potencial elástica armazenada nessa mola. Alguns exercícios para vocês fazerem sobre o conteúdo, lembrando que eu estarei disponível sempre que vocês precisarem. Qualquer dúvida é só mandar no grupo lá que eu vou responder. Um bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau.